Mais uma vez eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui para estudarmos a palavra do Senhor. Obrigado pela tua visualização, você que mais tarde irá assistir o áudio, e que as palavras do nosso Senhor, contidas na Bíblia, elas possam realmente tocar em nosso coração. Eu me sinto assim, muito feliz, muito contente por, mais uma vez, ter esta oportunidade. Eu quero agora convidá-lo a, juntamente comigo, eu faço sempre de forma intencional, a abrir a Bíblia, né? Que você abra a tua Bíblia, fique à vontade para fazê-lo, ou acessar o seu celular, né? Acesse o seu celular, se for o caso. E o texto que nós vamos ler a seguir são 2 versos, eles se encontram em Atos, no capítulo 1, verso 8, e depois nós vamos para o capítulo 2, verso 1. Evangelho segundo escreveu Lucas, o autor aqui de Atos, do capítulo 1, verso 8, e também o capítulo 2, verso 1. E assim que você encontrar o texto, fique à vontade para dizer amém. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Como de costume, eu irei fazer agora uma prece a Deus, pedindo novamente a inspiração do alto para a compreensão do texto que foi lido e das palavras que serão ditas aqui no sermão desta semana. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós que somos gratos, já abrimos a Tua palavra, fizemos a leitura, e que os próximos minutos que o Senhor possa nos inspirar, nos iluminar, e possamos entender a importância, Senhor, do texto desta manhã, do tema desta manhã, e que possamos sair aqui, Senhor, fortalecidos no poder do Teu Santo Espírito. Nós te pedimos, fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu preciso de um título para o sermão desta semana. E o título, ele se encontra aqui, no capítulo 1, verso 8, que é o seguinte: a missão da igreja no poder do Espírito Santo. A missão da igreja no poder do Espírito Santo. Eu quero primeiro aqui falar sobre o Espírito Santo. Eu vou voltar um pouco aqui. Logo ali no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 2, nós encontramos a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele está presente em toda a Bíblia, até porque ele foi o autor, aquele que inspirou os homens a escreverem a palavra de Deus. Pedro diz que homens, não foi pela vontade humana, mas que foi homens movidos pelo Espírito Santo, sob a inspiração do Espírito Santo, que escreveu as palavras do Senhor, né? Então a Bíblia, ela é toda inspirada. Os livros do Antigo Testamento foram escritos por homens que submeteram ao Espírito Santo, né? Mas falando aqui do capítulo 1 de Gênesis, você pode abrir a tua Bíblia, você vai ver que logo no princípio, né, quando Deus criou os céus e a terra, diz que o Espírito Santo, né, pairava sobre as águas. Então, o Espírito Santo, irmãos, ele é Deus. Ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. E quando nós estudamos que o Espírito Santo esteve presente na criação, que no princípio Deus criou os céus e a terra, entendemos que esse céu é o céu onde Deus habita, onde está o trono de Deus. E esses céus também é o segundo céu, que é o espaço sideral, né? E cremos, irmãos, que há um lapso temporal entre o capítulo 1, entre o versículo ali 2 e 3, né? E alguns anos, muitos anos depois, então, vai vir agora a criação
né, a semana literal, onde Deus então vai criar no segundo dia o céu atmosférico, esse céu onde nós avistamos, esse azul aí do céu, onde as nuvens, né, estão, onde os pássaros, né, voam, mas enfim. Então o Espírito Santo é Deus, ele esteve presente desde a antiguidade, né, na criação, e nós temos a menção aqui no relato de Gênesis. Mas no relato de Gênesis, ou ainda no relato de Gênesis capítulo 2, nós vamos ter aqui a primeira igreja. Eu não sei se você sabe, mas a primeira igreja ela era o Éden. Ela não estava no Éden, era o Éden. A primeira igreja, irmãos, era totalmente diferente dessa aqui nossa. E interessante que havia dois membros lá, Adão e Adão. Não sei se você sabe, o nome Eva aparece depois do pecado. Era um casal, e ali, pastoreados pela Trindade, eles recebiam ali a presença de Deus, cultuavam, mas você sabe, meu irmão, que o pecado, eles cometeram ali um ato grave, eles foram, na linguagem humana, disciplinados, foram expulsos da igreja, estavam condenados à morte, né? E aí, irmãos, quando os filhos nasceram, os filhos não conheceram esta igreja. Eu não sei se você sabe, mas Caim e Abel, eles nunca entraram no Éden. Essa igreja, a primeira igreja, foi a igreja onde viviam, onde moravam Adão e Eva. Adão e Adão. Foram os únicos que conheceram essa igreja. Mas eu tenho um sermão chamado o Abel, o morto que fala, que no primeiro sacrifício exigido ali, quando Deus pede ali duas ofertas, e isso está lá no sermão, que Abel, então, ele traz apenas uma oferta incruenta, ou seja, sem animal. Deus pede duas ofertas, uma deveria ser cruenta, porque deveria haver ali um sacrifício de animal, né? Um animal deveria ser morto, o cordeiro. Então, esse cordeiro ele foi apresentado, ele foi imolado em um altar que ficava às portas do Jardim do Éden. Então, para você entender, é como se as portas do Jardim do Éden fosse o pátio do santuário. Santuário é a mesma coisa que igreja. Então, eles conheceram apenas a igreja pelo lado de fora. Não podiam ter acesso ao Jardim do Éden, por causa do pecado, da transgressão de Adão e Eva, e, consequentemente, a sua expulsão. Então, temos aqui a primeira igreja. Irmãos, o Espírito Santo, ele não só habita no céu, porque ele é Deus, mas ele também habita nos corações daqueles que são obedientes à sua palavra. Então, vários homens do Antigo Testamento tiveram o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo. Abel foi um deles, por exemplo. Abel tinha o Espírito Santo. Caim não. E o texto de João deixa bem claro que Caim não o tinha, né? Porque ele era do maligno. Caim, irmãos, não poderia ter o Espírito Santo de Deus em sua vida, porque ele era do maligno. E o Espírito Santo de Deus não pode habitar, irmãos, onde o mal habita, onde o mal prevalece. Então nós temos aqui já pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. Aí você sabe que Caim assassina Abel, nasce Sete. A palavra Sete é substituto, alguém que, em certo sentido, ficaria no lugar de Abel, aquele que foi assassinado, né, pelo seu irmão Caim. E no capítulo 6 do livro de Gênesis, nós vamos encontrar agora, irmãos, a segunda igreja. A segunda igreja é a arca que Noé construiu. Eu quero que você entenda, irmãos, que eu estou fazendo uma aplicação. Na verdade, o Éden era a igreja, era o santuário de Deus, e santuário é a igreja. O jardim do Éden depois, irmãos, um pouco antes do dilúvio, ele foi levado para o céu. Quando cai o dilúvio, que destrói tudo, o jardim do Éden não se fazia mais presente na terra. Deus o envia, né, para o céu. E agora, irmãos, tem ali um homem chamado Noé, um homem de Deus, um homem que tem o Espírito Santo de Deus, porque andava com Deus,
né? Algumas descrições me lembram o patriarca Jó, era um homem que andava com Deus, né? Ele então constrói uma arca. E por que eu chamo de igreja? Porque ela simboliza a igreja, irmãos, porque igreja é lugar de salvação. A igreja, irmãos, é lugar de salvação. Então, ele constrói uma arca, e aqueles que têm o Espírito Santo de Deus teriam a oportunidade de se salvarem nessa arca que Noé e muitos que foram fiéis a Deus construíram. Mas você sabe que quando veio o dilúvio, muitos desses já haviam morrido e só entrou Noé e a sua família. 8 pessoas apenas, né? Mas nós já temos ali a descendência de Noé. A descendência de Noé, irmãos, se você for analisar, ela parte de um ancestral Adão. Temos a descendência de Adão via Sete, né? Aquele que substituiu o justo Abel, e nós temos também a descendência de Caim. Então, a descendência de Abel eram os filhos de Deus, os homens que tinham o Espírito Santo em seu coração, aqueles que agarraram a salvação de Deus. No caso aqui, na época do dilúvio, a família de Noé. Mas nós temos a descendência de Caim, que infelizmente, irmãos, morreram por ocasião do dilúvio. Uma pena, irmãos, que muitos deles, muitas filhas dos homens influenciaram os filhos de Deus, e os filhos de Deus, muitos também se perderam. A terceira igreja que eu quero mencionar aqui é a igreja do monte. Como assim vai haver a igreja do monte? Eu lembro de Ló, quando Deus destrói Sodoma e Gomorra. Irmãos, era Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. Eram cidades, irmãos, que estavam condenadas. Havia uma quinta cidade chamada Zorá. E Deus pede então para que Deus envia o anjo para que Ló vá para o monte. O monte é o lugar de salvação. O monte aqui tem o mesmo significado da arca, lugar de salvação. Igreja é lugar de salvação. Igreja é lugar de salvação. Mas Ló, irmãos, ele é meio teimoso, porque ele não quer ir para o monte, ele quer para uma outra cidade que também seria destruída, e Deus poupou a cidade de Zorá, que chamava-se Bela, por causa da permanência de Ló naquela cidade. Ló não ficou muito tempo, era uma cidade pequena, Ló gostava da vida urbana, não havia aprendido em Sodoma, né, com as perdas, e Ló, então ele sai e vai para as montanhas, para o monte, e quando Ló sai com as suas 2 filhas, Deus então destrói aquela cidade chamada Zorá. O monte era o lugar de salvação. É claro que Ló era o único que tinha o Espírito Santo de Deus, porque parte da sua família mora em Sodoma, sua esposa olha para trás, vira uma estátua de sal, e as 2 filhas também se perdem, porque saíram de Sodoma, mas Sodoma nunca saiu da vida delas, né? Então nós estamos entendendo aqui, irmãos, né? Como eu falei, a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo, o Espírito Santo presente, terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? O Espírito Santo ali inspirando os homens, né? Os profetas canônicos. A gente pode citar aí Moisés, né? Que escreveu Jó também, o primeiro livro, o homem que tinha o Espírito Santo de Deus, né? Podemos citar aí Samuel, podemos citar alguns profetas como Elias, o profeta que foi transladado vivo, Moisés, depois da sua morte, também foi transladado, né? Podemos citar Enoque, homens que tiveram o Espírito Santo de Deus em suas vidas, e chegamos então até João Batista. Aí nós já estamos nos aproximando do sermão desta manhã. Eu não estou pregando aqui, irmãos, o Sermão da Semana não é para falar, né, sobre o Antigo Testamento, pregar especificamente sobre Ló, sobre Noé, sobre Abel, mas é para você entender que o Espírito Santo já atuava. Mas no livro de Atos, esse Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele vai atuar, irmãos, de uma forma diferente. O Espírito Santo vai atuar de uma forma sobrenatural, porque é Deus, mas de uma forma singular, uma forma especial, uma forma que até então ele ainda não havia na sua plenitude
sido derramado sobre os moradores da terra. O próprio João, irmãos, João não pregava o batismo do Espírito Santo, ele batizava na água para a remissão dos pecados, mas ele dizia: ao que vem depois de mim, esse batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem viria depois de João Batista? João Batista era precursor de quem? De Jesus. E você vai encontrar um grupo na Bíblia, ali no livro de Atos, era um grupo de gentios, eu estou procurando um texto que eu vou citar para vocês, né, que foram batizados, capítulo 19 de Atos, no batismo de João, e eles não conheciam o Espírito Santo, porque João não batizava em nome do Espírito Santo, ele não batizava. Então eles foram batizados no batismo de João, e ali um grupo de gentios, irmãos, receberam o batismo pelo Espírito Santo, e lá fala que eles, assim que foram batizados, receberam o dom de línguas e profetizavam. Eram mais ou menos 12 homens. Agora eu creio, irmãos, que eu posso entrar no assunto desta semana. O título do sermão: a missão da igreja no poder do Espírito. Qual é a missão da igreja? Mateus 19, 20, né? Mateus 28, versículo 18 a 20. É um texto conhecido. Jesus fala assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu acho interessante aqui, irmãos, a palavra todo, né? Toda a autoridade. João 17, verso 2, ou é 3, eu vou confirmar agora para você, vou dar uma olhada, fala que Jesus recebe essa autoridade do Pai. Autoridade, em outras versões, diz poder, 17, verso 2. Ele recebe e ele delega aos discípulos, né? De todas as nações, batizando em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias. Olha só, essa é a missão da igreja. Então a missão da igreja é ir, é proclamar, é pregar o evangelho, é batizar em nome da Trindade. Mas o texto termina: eis que estou convosco todos os dias. Nós aprendemos, irmãos, que Jesus está conosco através, na pessoa do Espírito Santo. Você lembra em João que Jesus prometeu um outro, porque o Espírito Santo é Deus, um outro Consolador. E ele disse assim: olha, eu não vos deixei órfãos, mas darei um outro Consolador. E quando eu for e o Consolador vier, porque Jesus precisava ir para que o Consolador viesse, ele estará para sempre convosco. Eis que estou convosco todos os dias, através da pessoa do Consolador. Jesus ascendeu ao céu, mas o Espírito Santo permanece conosco. Amém, igreja? Todos os dias, até a consumação do século. Outro texto que eu quero chamar a atenção no livro de João é quando Jesus ressuscita, irmãos, ele sopra, ele diz assim, olha, 20, eu estou olhando aqui, mas eu já sei o capítulo, é 20, verso 22 de João, você pode depois dar uma olhada, e Jesus falou o seguinte, olha, havendo dito isso, quando Jesus aparece aos discípulos, né, ele havia dado uma orientação que eles fossem para Jerusalém, ele diz assim, o texto, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados, se lhe retivestes, serão retidos. Irmãos, o que acontece aqui? Veja bem, os discípulos tinham o Espírito Santo, né? Porque aqueles que aceitam a salvação de Jesus têm o Espírito Santo. Aqueles que aceitam o dom têm o Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia, irmãos, da nossa salvação. É por isso que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Ele é um selo, né? Não entristeçais porque fostes selados para o dia da salvação.
Mas aqui, irmãos, quando Jesus ressuscita, eu quero lembrá-los que Jesus já tinha permanecido aqui 3 anos e meio, todo dia, toda semana, todos os meses, todos os anos, os 3 anos, e mais 6 meses, na companhia constante de Jesus. Eles dormiam na presença de Jesus, acordavam na presença de Jesus, passavam o dia na presença de Jesus, passavam a noite 24 horas, irmãos. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 4 semanas por mês. Só que Jesus está dizendo o seguinte, olha, agora eu estou indo para o meu Pai. Eu estou usando as minhas palavras, tenho apenas 40 dias para permanecer com vocês. Jesus aparecia, irmãos, eram as aparições de Jesus. Jesus não estaria mais naqueles 40 dias constantemente, permanentemente com eles, mas agora vocês terão a presença do Espírito Santo. E quando eu for de forma definitiva, ele estará para sempre com vocês. E agora os discípulos têm, irmãos, a presença de Jesus e também a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo de Deus. E no momento em que Jesus sopra, Jesus está começando, irmãos, a delegar poderes. E o primeiro poder que os discípulos santos receberam aqui, que os discípulos receberam de Jesus, né, o dom do Espírito Santo, que é uma prova de que eles receberam, foi perdoar pecados. O primeiro, irmão, sinal aqui era o perdão de pecados. Jesus falou, olha, eu estou dando autoridade, porque toda a autoridade me foi dada, todo o poder recebi do meu Pai, e aqueles que vocês perdoarem receberão perdão, mas aqueles que vocês não perdoarem, os seus pecados, o pecado daqueles ficarão retidos. A primeira poder, Jesus ele delegou primeiro esse poder, mas haveria mais poderes, porque Marcos diz, irmãos, Marcos, no capítulo 16, agora na visão de Marcos, é o mesmo contexto. Jesus aparece aos discípulos, vai dar uma ordem para ir para Jerusalém, onde receberiam, né, o derramamento de uma forma especial. Diz assim, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Um versículo antes, para você entender o contexto, né, que fala da ordem para evangelização. Então, a grande comissão é a evangelização. O Espírito Santo foi derramado para que eles pudessem cumprir, né, a mensagem de Deus, evangelizar o mundo. Então, a grande comissão é evangelização. Eles falam, ó, por Samaria, né, Judéia, Samaria, né, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas o versículo 15 diz assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. O evangelho universal a toda criatura. E aqui tem uma coisa interessante, um detalhe, porque diz assim, irmãos, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. E agora vem uma lista de sinais. Essa lista, irmão, é uma lista apenas exemplificativa. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus está dizendo o seguinte, olha, quem crê e for batizado será salvo. Eu não sei se você sabe, mas a crença leva ao batismo. E o batismo leva à salvação. É uma coisa ligada com a outra. Então, aquele que crê, crença. Mais batismo, crença mais batismo. Quem crê e for batizado será salvo, igual à salvação. A verdadeira crença na Bíblia, irmãos, ela leva à salvação. Eu quero lembrá-los aqui de Felipe, o evangelista. É conhecido como diácono, mas os diáconos eram evangelistas. O Espírito Santo aparece, diz assim, olha, vá até o eunuco, era etíope, né, eunuco, ele está estudando um texto lá, Isaías 53, e era um homem importante, né, e Filipe então vai ao encontro do homem, estou aqui contando a história, está lendo Isaías 53, né, vindo de Jerusalém, tinha ido adorar, não tem o conhecimento das Escrituras, mas o Espírito Santo foi quem escreveu, é ele que dá a revelação.
E quando homens se colocam, né, como Filipe, evangelista, o Espírito Santo inspira esses homens, ilumina, dá a sabedoria. E agora Filipe prega o evangelho, ele prega o evangelho. Aquele texto está falando sobre Jesus, não é uma autobiografia de Isaías, não é. Né? Aquele homem acha que Isaías está, quem sabe, falando dele, mas não é sobre o Messias, é sobre Jesus, é sobre o Cristo, é o sofrimento vicário de Jesus. E resumindo a história, aquele homem pede o batismo, estão passando perto de um lugar que tem água, e veja bem, é o homem que pede para ser batizado. E Filipe pergunta, você crê que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias? Aquele que morreu é o que o profeta Isaías descreve no capítulo 53 que você acabou de ler. Eu creio que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, o Salvador do mundo, foi batizado. O outro exemplo é do carcereiro, irmãos. Paulo e Silas foram açoitados, estavam presos, né? Correntes nos pés, estavam presos, uma prisão, imagine uma cadeia, e os pés amarrados com correntes. Surge agora, irmãos, eles estão ali cantando e orando, e olha só o poder do Espírito Santo aqui, irmãos. O lugar, aqui, as celas se abriram, as celas do presídio se abriram, irmãos. As correntes quebraram, e agora o carcereiro vai fazer uma loucura, ele vai se suicidar. E aí Paulo pergunta, rapaz, não faça tal coisa, nós estamos todos aqui. Paulo na companhia de Silas, irmãos. E aquele homem que estava pronto para suicidar, achando que Paulo e Silas tivessem escapado da prisão. Ele era o responsável, ia sobrar para ele. Como explicar, irmãos? Como explicar? Leva-os para casa. Ele pergunta antes disso, olha, que devo fazer, senhores? Que devo fazer para ser salvo? Paulo na companhia de Silas, Paulo responde, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, aquele homem levou Paulo, cuidou de Paulo, Paulo tinha sido açoitado, cuidou dos ferimentos. Paulo prega para ele e a conclusão, ele ouve o evangelho, crê no evangelho, sua família crê no evangelho e toda a sua família foi batizada. Amém, igreja? A verdadeira crença leva ao batismo. E agora tem uma coisa aqui que eu achei interessante aqui em Lucas, irmãos. Eu vou agora para Lucas. No capítulo 24, veja bem, Jesus está fazendo uma promessa, Jesus está dizendo, olha, esses sinais acompanharão aqueles que creem. E agora Jesus fala assim, versículo 47, para que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados. Todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas, e eis quem viu sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa é do Pai, no Espírito Santo. Jesus, irmãos, fez uma promessa. Essa promessa está em São João, no capítulo 16. Jesus promete o outro Consolador, aquele que estaria para sempre convosco, o Espírito Santo. Isso está no capítulo 16, mas no capítulo 12, irmãos, tem algo interessante. No capítulo 14, versículo 12, porque quando Jesus, irmãos, conforta os discípulos, né? Jesus conforta os discípulos. No capítulo aqui, 14. O contexto aqui, irmãos, antes de Jesus prometer o Consolador, tem algo interessante aqui. Tomé diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Tomé não. Filipe. Filipe tem um pedido, olha. Jesus responde, olha, há quanto tempo que eu estou convosco? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque as obras que eu realizo são as obras do Pai. Na oração sacerdotal do capítulo 17, do mesmo livro de João, Jesus diz assim, eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos um. Então, quem vê a mim, vê o Pai. Vê o Pai. Irmãos, e aí Jesus pergunta, você crê nisso? Você crê, pelo menos através das obras que eu estou realizando, de que eu realmente sou Deus?
Jesus, irmãos, ele não estava ali só evidenciando na sua fala as obras que Jesus realizava, provavam que ele era o Filho de Deus. E Jesus pergunta, olha, você crê, ao menos, através das obras que você está vendo eu realizar? E aí vem essa palavra, irmãos, você crê? Você crê? Foram as mesmas palavras ditas em Marcos 14, em Marcos 16, quando Jesus, irmãos, ele diz assim, esses sinais acompanharão aqueles que crerem em meu nome. Então, era necessário que eles crescem. Essa promessa também valeria para os discípulos, até porque, irmãos, a missão do Consolador é a seguinte, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Mas aqueles que aceitarem a voz, que ouvirem o chamado, né, o poder do Espírito Santo, né, falando na sua mente, e crescem, seriam libertos, irmãos, do pecado. A obra do Espírito Santo é convicção, é convencimento. Porque para haver conversão tem que haver convicção, tem que haver convencimento do pecado. E o Espírito Santo, ele liberta, né? Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí, irmãos, nós vamos chegar agora no capítulo 1 de Atos. E o capítulo 1 de Atos, irmãos, o verso que eu li aqui, fala justamente sobre isso. Jesus dizendo assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por que mais, irmãos? Porque Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia aparecido aos discípulos, já havia soprado o Espírito Santo, eles já estavam começando a ter algumas bênçãos, né? Eles já estavam recebendo parte desse poder, esse poder vai ser ampliado em Atos 1, verso 8, eles vão receber o Espírito Santo de uma forma, irmãos, na história, como o Espírito Santo nunca havia antes sido derramado. Mas, irmãos, Jesus está aqui no capítulo da ascensão. E por que mais? Porque eles estão achando que Jesus vai restaurar Israel. Eles estão achando que Jesus vai fundar o reino terrestre. E Jesus está falando mas é uma conjunção, me parece. Quando eu estudava, me parece que era uma conjunção portuguesa. Então não é nada disso. Eu não vou estabelecer reino terrestre coisíssima nenhuma. O meu reino não é deste mundo. Ele veio aqui, irmãos, implantar e estabelecer o reino da graça, mas o que eu quero dizer é que o reino da glória Jesus foi preparar. Jesus falou, olha, não se turbe o vosso coração, vou preparar-vos lugar. E agora Jesus usa o termo mais, para que eles pudessem entender que a missão de Jesus era outra. Ele estava voltando para o Pai, mas não deixaria-os sozinhos. E esse poder seria derramado na vida daqueles que crescem. E agora os discípulos, irmãos, foram para Jerusalém, ficaram ali 10 dias, esperando, irmãos, se preparando, colocando a vida em ordem, porque, irmãos, existe condição para receber o poder do Espírito Santo. O resultado é ser testemunha, o resultado é pregar o Evangelho, mas você percebeu que não é só pregar o Evangelho, porque outros sinais acompanhariam aqueles que crescem. Então, o Espírito Santo é para expulsar demônios, o Espírito Santo é para falar em línguas, né? O dom de línguas bíblico, o verdadeiro dom de línguas bíblicas. O dom do Espírito Santo é para perdoar pecados, o dom do Espírito Santo é para curar enfermos. Irmão, muitas vezes nós somos tímidos, nós que somos evangélicos somos tímidos, nós que não somos da linha pentecostais somos tímidos. Nós achamos que Deus vai dar o Espírito Santo apenas, ele vai limitar a obra do Espírito Santo apenas para a pregação do Evangelho. E não é, irmãos, não é apenas para a pregação do Evangelho. Eu vou dizer algo que eu acho que você vai dizer amém. Se você estiver nessa condição, talvez você tenha um filho aí distante da igreja, que está se distanciando cada vez mais da igreja, e você está orando por ele, e você ora por ele, e parece que cada vez que um filho, uma filha, e parece que cada vez que você ora mais, ele mais se distancia. Parece que cada vez que você ora mais por ele, ele está tomando mais antipatia da igreja. Eu quero dizer, irmãos, que quando o Espírito Santo for derramado, essas orações serão tão poderosas que muitos dos filhos que hoje estão se afastando da igreja
ou que já estão afastados. Eles virão como resultado destas orações, daqueles que estão se preparando hoje para receberem o derramamento do Espírito Santo. Porque o derramamento de Atos 1 é o derramamento da chuva temporã. Era para começar a obra, era o pontapé inicial da obra de Deus. Não era só para pregar o Evangelho. Irmãos, por que eu falo da igreja? Eu recebi do meu tio Manuel, casado com minha tia Maria Rosa, uma mensagem, e eu achei interessante. Diz assim que a igreja não salva. A igreja não salva, irmãos. Mas aquele que é salvo, né? Está aqui no meu celular, não vou abrir o celular aqui agora, ele tem o prazer de vir à igreja para adorar aquele que o salvou. A igreja não salva, mas aquele que é salvo por Jesus, ele vem na igreja para adorá-lo. E aí eu tinha uma mensagem que eu havia recebido antes, e eu enviei uma mensagem para o meu tio Manuel. Ele manda uma mensagem que a igreja não salva, mas aquele, irmãos, que é salvo, tem o prazer de vir para na igreja adorar o seu Salvador. E diz assim, irmãos, que afastado da igreja, não de Deus, é a maior fake news, porque aqueles que fazem parte do exército, eles comparecem no quartel. É mais ou menos assim, eu acho que você já entendeu, né? Separados da igreja, mas não de Deus. Fake news, boato, notícia falsa, porque não tem como você, irmãos, não comparecer ao quartel. Se você é um soldado, você comparece naturalmente ao quartel. Irmãos, o que eu estou dizendo com isso? O próprio autor de Hebreus, e muitos afirmam que seja Paulo, e talvez seja, ele diz que não é bom nós nos deixarmos de congregar, como muitos fazem. Paulo, Hebreus 10, 25, irmãos, você conhece esse texto? Paulo está exortando. Então, igreja não salva quem salva é Jesus, mas os salvos vão na igreja para adorar. O salvo é aquele que está com a armadura espiritual, que vem ao quartel, que é a igreja, porque sabe que está numa luta espiritual. Efésios fala sobre isso, Paulo em Efésios 6, 10 em diante, a 18. E não é bom, irmãos, deixar de congregar. Agora, eu fiquei pensando uma coisa, e isso me chamou muito a atenção. Eu expliquei, né? Então, a missão da igreja, pregar o evangelho. E tem alguns textos, irmãos, eu vou dizer aqui para vocês, essa é a chuva temporã. Mas a chuva serôdia será derramada com mais abundância. A chuva serôdia será derramada de forma mais copiosa. A chuva serôdia, irmão, será para completar a obra, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. A chuva serôdia vai terminar a obra que os discípulos começaram, né? Para preparar o povo para a volta de Jesus. E milagres acontecerão. Muitos receberão dom de línguas, curarão enfermos, coxo andarão, demônios, pessoas serão libertas de possessões demoníacas. Irmãos, é uma obra espantosa, e a obra não será maior, porque Jesus diz assim: aqueles que crerem em mim farão maiores obras do que as que eu faço. Obras não no sentido de exaltação das obras, não seriam obras mais exaltadas do que as obras de Jesus, mas seriam maiores obras no sentido não de exaltação, porque Jesus é o único digno de receber a honra e a glória, mas é no sentido de extensão. Você viu lá, né? Falarão línguas. Jesus não falou línguas. Jesus não usou o dom de línguas. Lá fala que pegariam em serpentes. O apóstolo Paulo pegou em serpente não porque quisesse, lá na ilha de Malta. Lembra? Durante o naufrágio, ele pegou. Irmãos, é claro, não foi de propósito, mas não morrerão envenenados. Aquilo chamou a atenção dos habitantes da ilha ali, né? Nada aconteceu com o apóstolo Paulo. Beberão veneno, se beberem veneno, esse veneno não os matarão, porque muitos iriam se opor, muitos iriam tentar interromper, iriam tentar destruir os discípulos, tirarem a vida dos discípulos, pelos discípulos estarem pregando o evangelho. Muitos
tentariam matá-los envenenados, mas se bebessem venenos, então, irmãos, Jesus nunca bebeu veneno. Você está vendo a extensão, quer dizer, se beberem veneno, se tocarem cobras, né, falarão em línguas e outros sinais serão realizados. Então é maior em extensão. Os discípulos fizeram isso. E eu fiquei pensando em nós, irmãos, quando a chuva serôdia cair. E nós? Nós iremos fazer muito mais. O derramamento, se lá já foi de uma forma assombrosamente maravilhosa. O primeiro momento da história é que o Espírito Santo é derramado de uma forma assim singular. Mas no final, nos finais do tempo, o Espírito Santo será novamente derramado de uma forma mais abundante, de uma forma mais copiosa, e maiores milagres pela graça de Deus serão realizados. Estavam no mesmo lugar. Eu estou caminhando para o final do sermão, irmãos, desta semana. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Irmãos, entre o lava-pés, aconteceu na quinta-feira, Jesus morreu no sábado, né? Depois ali, a partir do domingo, contava-se ali os dias para o Pentecostes, ficava 50 dias, né, antes da Páscoa, então, faltando ali contagem inclusiva, 53 dias, sexta, sábado, domingo, depois 50 dias, Páscoa. Os discípulos estavam no cenáculo, o lugar era o cenáculo. E diz assim, irmãos, que Jesus providencia a cerimônia da ceia, já havia providenciado o local, os bancos, a bacia, a água, as toalhas, mas ninguém quer lavar o pé de ninguém. Jesus fica aguardando, como ninguém toma iniciativa, Jesus então começa, lembra do lava-pés? Ninguém quer fazer o papel de servo, irmãos. Na verdade, exercer a função, porque às vezes você não é, mas você, em uma cena, de uma dramaturgia, você faz o papel. Às vezes você não é algo, mas numa cena, numa dramatização, você faz o papel. Mas aqui não era fazer o papel, aqui era exercer a função. Ninguém queria exercer a função de servo, irmãos. Havia orgulho, inveja, né? Aquela ideia de reino terrestre, um sentar à direita, outro à esquerda, né? Judas querendo ser o melhor, aquela presunção, o orgulho, né? A primazia, quem vai ser o braço direito de Jesus, e tomar a posição de servo, irmãos. A função de servo não era interessante para quem tinha metas, né? Numa visão enganosa de Jesus acerca de um reino que Jesus não iria implantar, né? Porque o reino que Jesus vai implantar é o reino da glória, que ele foi preparar. Mas os discípulos ainda não tinham essa visão, não tinham aberto a mente ainda não havia sido aberta para essa verdade que Jesus estava ensinando. E 50 dias depois eu fiquei pensando o que, irmãos, fez com que os discípulos, 50 dias antes, ninguém queria fazer o papel de servo. Ninguém queria se humilhar, nem mesmo para lavar os pés de Jesus. É obrigado Jesus a tomar a iniciativa. E agora, irmãos, 50 dias depois, o Pedro, que não quer lavar os pés de João, está pregando, e num discurso, quase 3.000 almas. Irmãos, o dom de línguas não é a cereja do bolo. O dom de línguas foi a segunda delegação de poder. A primeira delegação era perdoar pecados. Dom de línguas. Terceiro, irmãos, pregação do evangelho. Você lembra? Quase 3.000 pessoas, né? Capítulo 3, Pedro e João, irmãos. Agora os dois curam um coxo, um paralítico na hora da oração, 3 horas da tarde, poder para curar enfermos, curar um coxo. Capítulo 4, Pedro e João agora pregando, irmãos, no discurso agora no templo, quase 2.000 almas foram acrescentadas. No capítulo 6, quando foram instituídos os diáconos na igreja, irmãos, o número já havia sido multiplicado, então podemos colocar aí quase 10.000 pessoas, no capítulo 6. Podemos ver aqui, que nem foi lido aqui, irmãos, não foi lido, mas nós vamos citar agora como viviam aqui os convertidos, né? A forma como eles viviam. E no capítulo aqui, os milagres que os discípulos realizavam. Irmãos, eles acreditavam que a sombra de Pedro era capaz de curar. Milagres que Jesus não realizou porque alguém tocou na roupa de Jesus. Lembra da mulher do fluxo de sangue, da hemorragia? Você lembra? Mas aqui, irmãos,
doentes estão sendo colocados próximo a Pedro para que pelo menos a sombra de Pedro possa, está vendo a extensão do milagre, possa curá-los. Irmãos, prodígios e maravilhas. Irmãos, a igreja é oração. Quando Paulo estava preso Paulo não, Pedro e João estavam presos, diz que a igreja orou, irmãos. Eles chegaram e foram fazer uma oração de agradecimento a Deus, eles estavam ali orando e agradecendo a Deus, o chão tremeu. Será que se a igreja hoje orar, o chão treme? Irmãos, a natureza se manifestou ali, o poder do Espírito Santo, porque tem poder sobre a natureza, não só sobre as pessoas. E a natureza se manifesta, houve um terremoto naquela igreja, mas não foi um terremoto maligno, é a presença de Deus, irmão, do Espírito Santo. A mesma coisa que aconteceu quando Paulo e Silas estavam presos, que eles cantando e orando, eu não sei se som, irmãos, tem um som de alguém cantando ou de alguém orando, tem o poder para abrir uma prisão ou quebrar uma corrente de alguém que está sendo vigiado e com muita segurança, porque estão cometendo um crime, irmãos, pregando a palavra de Deus. É claro que eu estou sendo aqui irônico, mas eu fiquei pensando, e aí eu quero terminar com o exemplo de Jesus. Jesus, irmãos, foi levado pelo Espírito Santo ao diabo. Ele foi levado, irmão, pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Lucas é mais claro, né? Porque Mateus diz assim, que ele foi levado ao deserto e chegando lá foi tentado pelo diabo. Mas Lucas é mais claro, porque Lucas deixa bem claro que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. E talvez você não entenda como é que Jesus sai, né? O Espírito Santo vai levar Jesus para ser tentado pelo diabo. Mas era necessário que Jesus fosse tentado em todas as coisas, todas. Hebreus 2,15 fala isso, irmãos, 2,17 fala isso. Depois você pode ler na tua Bíblia. Convém que Jesus fosse tentado em todas as coisas, à nossa semelhança. Mas graças a Deus Jesus não pecou. Tinha as suas debilidades inocentes, no termo da teologia. Foi tentado em tudo. E Jesus precisava ser tentado, irmãos, no momento mais difícil, para mostrar que com o Espírito Santo, Jesus estava orando, Jesus estava jejuando, Jesus estava estudando a palavra, 40 dias, oração, estudo da palavra e jejum. Jejum, estudo da palavra e oração. Mas o diabo foi derrotado. Jesus está escrito. Jesus está escrito. Interessante que o diabo estava tentando Jesus, irmãos, oferecendo-lhe pedras, não foi nem pão, pedras para que Jesus transformasse em pão. Então Jesus, irmãos, foi tentado em todas as coisas. Era necessário que ele fosse tentado. Hebreus diz isso no capítulo 2 e também no capítulo 4. Em todas as coisas, mas sem pecado. O diabo ofereceu-lhe pão, não pão, mas que ele transformassem pedras em pães. O diabo ofereceu também fama. Atira-te de aqui para baixo, porque os teus anjos, o Pai dará ordem aos teus anjos para que te guardem. O diabo ofereceu reinos para Jesus, mas Jesus venceu, irmãos. Então Jesus precisou de oração, de jejum e de estudo da palavra para vencer. Jesus se preparou, irmãos, para o seu ministério. Por isso que os discípulos também deveriam se preparar, irmãos, com oração, estudo da palavra, comunhão, para que pudessem estar nas condições para receber a capacitação, o revestimento do Espírito Santo. E para terminar, irmãos, eu quero dizer que nós também precisamos, para o derramamento da chuva serôdia, uma chuva ainda mais copiosa e abundante, da forma que Jesus, o Filho de Deus, precisou se preparar, da forma que os discípulos precisaram se preparar para dar início a essa missão de Jesus, essa missão de evangelização, milagres e prodígios. Nós também precisamos, irmãos, nos preparar para que possamos completar a obra que Jesus nos designou, para que Cristo volte logo. Eu quero terminar, irmãos, falando de duas palavras que são muito comuns quando se fala em derramamento do Espírito Santo, que é reavivamento e reforma. Essa palavra reavivamento, ela me dói muito, porque a palavra reavivamento quer dizer que a igreja está morta.
E ela precisa ressuscitar para então acontecer uma reforma. Mas eu gosto muito de uma palavra também usada pela irmã Ellen White, a profetisa do Senhor, uma escritora americana, que ela usa o termo avivamento. Irmãos, eu quero crer que a tua igreja não precise passar pelo reavivamento, porque ela ainda não está morta. Eu digo ainda não está morta, porque se não orar, se não jejuar, se não buscarmos a comunhão com Deus, isso acontecerá. Mas eu prefiro crer que a sua igreja, a minha igreja, esteja precisando de um avivamento, um fortalecimento da fé, porque cadáver cheira mal. Cadáver, irmãos, ele está já entrando em estado de decomposição. É claro que eu estou usando uma linguagem espiritual, mas Paulo fala em Coríntios que nós somos aromas suaves de Deus, perfume de Deus, tanto na vida dos que se salvam, como na vida dos que se perdem. Até mesmo na vida dos que se perdem, nós somos o bom perfume de Deus, o aroma suave. Irmão, se um perfume que não é de tanta qualidade, às vezes já incomoda, imagine uma igreja fedendo, uma igreja que esteja morta, uma igreja, né, em estado de decomposição, mas que essa profecia não se cumpra em nós. Que possamos estar na fase, irmãos, ali, quem sabe, da UTI, respirando com auxílios de aparelho, né? Quem sabe ali, oxigênio, mas que essa profecia de mortandade, de morte espiritual, ela não aconteça em nossas igrejas. Que possamos, irmãos, fortalecer a nossa fé, que possamos ainda vivos buscar a reforma que vem de Deus, para estarmos nas condições ideais, para sermos revestidos com poder, fortalecidos com poder, e com esse revestimento completarmos a obra. Assim como Jesus venceu em estado de perfeição. Os discípulos foram fortalecidos e se santificaram. Nós possamos fazer o mesmo. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos bendiga a mim e a você. Esse é o meu sincero desejo e oração. Amém.